Sabe aquele cheirinho delicioso e inconfundível que a gente sente no ar logo depois que a chuva começa a cair? É um aroma que nos transporta para um lugar de frescor e renovação. Mas você já parou para pensar de onde ele vem? Não é só água, nem só terra molhada. Existe uma orquestra de elementos naturais por trás desse perfume da natureza. Esse aroma tão particular tem até um nome científico, petricor. Bonito, né? Vem do grego petra, que é pedra, e ícor, o sangue dos deuses. A tradução literal é o sangue que flui nas pedras, que né, é uma metáfora poética para o líquido perfumado liberado pela terra. Essa palavra foi criada em 1964 por dois pesquisadores australianos, Isabel Baer e Henry G. Thomas, que estavam intrigados com esse fenômeno. Eles foram os primeiros a descrever e analisar os componentes que juntos formam essa fragrância tão marcante da natureza. O grande protagonista dessa história, responsável por aquele cheiro terroso e úmido, é uma substância orgânica chamada geosmina. Geosmina significa literalmente cheiro da terra, e ela é produzida por um tipo específico de bactéria. As responsáveis são as streptomyces, micro-organismos que vivem no solo e são super importantes para o ecossistema. Elas são como os perfumistas do solo, secretando essa substância durante seu ciclo de vida. Liberam a geosmina como um subproduto do seu metabolismo, especialmente quando o solo está seco e elas estão ativas. Essa liberação é uma estratégia para atrair certos insetos que ajudam a espalhar seus esporos, garantindo a sua sobrevivência. Quando a chuva finalmente chega e atinge o chão, ela desaloja essas moléculas de geosmina, lançando-as para o ar. É como se a chuva batesse um sino no chão, despertando e liberando esse perfume guardado na terra. E esse cheiro tão familiar e agradável é o sinal de que a vida subterrânea está em pleno funcionamento. E o mais impressionante é que nós, humanos, temos uma sensibilidade absurda para detectar a geosmina no ar. Conseguimos sentir o cheiro da geosmina em concentrações de apenas 5 partes por trilhão? É algo inacreditável. Isso significa que nosso nariz é um dos mais apurados do reino animal para essa substância específica. Para você ter uma ideia, nosso nariz é 1000 vezes mais sensível à geosmina do que o de um tubarão ao cheiro de sangue. Essa hipersensibilidade não é à toa. Ela pode ter sido crucial para nossos ancestrais encontrarem água em ambientes secos. O cheiro de geosmina indicava a proximidade de fontes de água aos solos úmidos, essenciais para a sobrevivência. É uma herança evolutiva que transformou um alerta de sobrevivência em um prazer olfativo. Mas o Petrichor não é um show de um homem só. As plantas também dão uma ajuda valiosa para esse espetáculo olfativo. Durante longos períodos de estiagem, muitas plantas produzem óleos essenciais que ficam acumulados em suas folhas e galhos. Esses óleos servem para proteger as plantas contra o estresse hídrico, impedindo a perda excessiva de água. Eles atuam como uma espécie de filme protetor natural, diminuindo a evaporação e o ressecamento. Quando as primeiras gotas de chuva caem, elas funcionam como pequenas bombas de perfume naturais. A água da chuva dissolve esses óleos aromáticos presos nas superfícies, liberando-os na atmosfera junto com o ar. O resultado é um aroma mais fresco, às vezes até floral ou resinoso, que complementa o cheiro terroso da geosmina. É como se cada tipo de planta tivesse sua própria nota na sinfonia do petricor. Para completar essa sinfonia de aromas, temos um toque elétrico, o ozônio ou O3, uma forma de oxigênio. Você já deve ter sentido um cheiro metálico ou cloro antes ou depois de uma tempestade com relâmpagos, certo? Esse aroma é mais comum em tempestades intensas onde a energia elétrica é maior. Isso acontece porque a energia das descargas elétricas dos raios quebra as moléculas de oxigênio, O2, no ar. Essas moléculas divididas se recombinam, formando o ozônio, NeO3, que é levado pelos ventos até o solo. O ozônio tem um aroma bem característico, muitas vezes descrito como limpo, fresco ou pós-chuva, que adiciona mais uma camada ao petrichor. É a contribuição do céu para o cheiro que vem da terra, unindo a atmosfera ao solo. Mas o mais curioso é a mecânica de como esses aromas, que estão no chão e nas plantas, chegam até o nosso nariz. A chave está no impacto da gota de chuva, quando ela atinge uma superfície porosa, como o solo seco ou uma folha. Esse impacto é tão rápido que o ar preso na superfície não consegue escapar imediatamente. Ele forma pequenas bolhas na base da gota,
como se fosse um mini vulcão de ar. Essas bolhas, cheias dos compostos aromáticos como a geosmina e os óleos, sobem rapidamente através da gota de água. Ao chegarem à superfície da gota, essas bolhas estouram, liberando micropartículas no ar que chamamos de aerossóis. Pense em uma taça de champanhe ou refrigerante. O gás que estava dissolvido é liberado em bolhas que estouram na superfície. Cada gota de chuva pode gerar centenas desses pequenos balões de perfume, invisíveis a olho nu. Esses aerossóis são leves e podem ser carregados pelo vento por grandes distâncias, espalhando o cheiro da chuva. É por isso que você consegue sentir o cheiro da chuva que ainda está por vir, mesmo antes das gotas chegarem até você. Nem toda chuva tem o mesmo petrichor. A intensidade do cheiro varia bastante dependendo de alguns fatores. O tipo de solo é crucial. Solos mais argilosos e compactados tendem a reter mais geosmina e óleos por mais tempo. Solos ricos em matéria orgânica também intensificam o cheiro, por abrigarem mais bactérias Streptomyces. Já solos arenosos liberam os aromas mais rapidamente, mas também se esgotam mais rápido após a chuva. A vegetação ao redor também muda o perfil olfativo, adicionando notas herbais, amadeiradas ou florais específicas. Pense na diferença entre o cheiro de uma chuva numa floresta tropical e numa área de deserto. E a intensidade da chuva. Chuvas leves em solos secos criam mais aerossóis do que chuvas fortes. Gotas maiores e mais rápidas podem lavar a superfície, mas as gotículas menores são mais eficientes em criar aerossóis. Mas afinal, por que esse cheiro é tão universalmente agradável e nos traz uma sensação de bem-estar? A resposta está em nossa história evolutiva, uma conexão ancestral com a água, fonte de toda a vida. Para nossos ancestrais, o cheiro de chuva era um sinal de vida. O fim das secas, a promessa de água potável e de colheitas abundantes. Era um anúncio de que a natureza estava prestes a se renovar, trazendo alívio e segurança. Essa associação positiva foi gravada em nosso DNA e ainda hoje nos conecta a um sentimento de esperança e renovação. É uma espécie de memória olfativa coletiva que nos faz associar o petricor com bem-estar e segurança. Por isso, esse aroma tem um poder quase mágico de nos acalmar e nos reconectar com o mundo natural. A geosmina é tão potente que é a mesma substância responsável por aquele sabor terroso em alguns vegetais. Sim, é ela que dá o gosto característico à beterraba, por exemplo, ou aquele fundo de terra em um vinho. Ela também pode ser detectada na água potável, mesmo em concentrações minúsculas, e às vezes é associada ao cheiro de mofo. Filtrar a água para remover a geosmina é um desafio para as estações de tratamento em todo o mundo. Sabia que existem perfumes que tentam recriar o cheiro de chuva? Eles usam extratos para mimetizar o petrichor. Alguns perfumistas utilizam componentes sintéticos para reproduzir essa sensação olfativa única e tão amada. Mas recriar a complexidade do petricor natural é um verdadeiro desafio da química aromática. E até camelos conseguem detectar a geosmina a quilômetros de distância, guiando-os a oásis no deserto. É um sistema de comunicação natural sofisticado, onde a chuva é a mensageira e o cheiro, a mensagem. E por que o cheiro é sempre mais forte e perceptível nas primeiras chuvas depois de um longo período de seca? Porque o solo acumulou uma quantidade maior de geosmina e óleos das plantas, esperando para serem liberados. É como se a natureza estivesse em stand-by, guardando todos esses aromas para o grande momento. A porosidade do solo seco também contribui, permitindo a formação de mais bolhas e, consequentemente, mais aerossóis. Chuvas mais intensas depois de um longo período seco tendem a ter o petricor mais vívido e prolongado. É como uma explosão de perfume que a natureza nos presenteia para celebrar o retorno da água. Então, da próxima vez que sentir aquele cheirinho inconfundível de chuva, você já sabe. Não é só água caindo do céu. É um balé complexo e milenar envolvendo bactérias invisíveis, óleos aromáticos de plantas e a força da eletricidade. Uma verdadeira sinfonia natural que transforma um simples evento climático em uma experiência sensorial profunda. O petrichor é a raiz da coisa, do cheiro da chuva, né? Um lembrete fascinante da complexidade e beleza do nosso planeta. Cada gota carrega uma história, e cada cheiro nos convida a explorar mais a fundo os mistérios da natureza. É incrível como algo tão comum esconde tantos segredos na sua raiz, não é mesmo? Ou, se você curtiu ir na raiz dessa curiosidade, deixa o seu like. Isso ajuda o canal a crescer.
Comenta aqui embaixo outra coisa que você sempre quis entender o porquê. E se ainda não é inscrito, clica no sininho para não perder o próximo Raiz da Coisa. Até a próxima!